Olá, seja bem-vindo ao Comunicare na Copa. No programa de hoje, vamos mostrar a cobertura do primeiro dia de jogo em Curitiba. Convidamos agora ao estúdio Yasmin Marceni, a garota de 14 anos que foi convidada para ser gandula na abertura da Copa do Brasil. Olá, Yasmin. Olá. Você poderia contar como é que foi a experiência e como você foi convidada para ser gandula na abertura da Copa? Ano passado eu participei de um campeonato da Coca-Cola, que é um campeonato em nível nacional de campo, pelo Curitiba, e daí a gente foi campeã em Brasília no Mané Garrincha, e daí a gente ganhou o direito de ser gandula na Copa do Mundo. Muito legal. E como foi essa experiência de estar em contato com os jogadores ali no campo? Assim? Foi muito bom porque a gente viveu 2 dias de celebridade. A gente chegou em São Paulo, daí tinha toda uma segurança da FIFA pra gente. Daí a gente indo pro estádio, a gente passou pelas faixas exclusivas, que só os jogadores iam passar, mas como a gente era gandula em São Paulo tem muito trânsito, a gente passou por lá. Daí a torcida batia no ônibus, Brasil, a gente brincava, a gente não é Brasil. Daí quando a gente chegou no estádio, na hora que a gente estava entrando no campo, no tubo principal, a gente olhou assim, daí as pernas foram amolecendo, a gente não, eu não acredito que eu tô aqui. Porque foi uma experiência muito boa, porque tá perto ali dos jogadores não é qualquer um, porque tá muito caro o ingresso. Eu não teria condições de ir para a Copa do Mundo se não fosse esse campeonato. E você está sendo voluntária também de outros jogos em outras cidades que estão sendo sede? Sim, eu vou ser gandula aqui em Curitiba também de 2 jogos, de Honduras e Equador e Rússia e Argélia aqui em Curitiba. E quais são suas expectativas, assim? Muito boa, né? Que a gente vai conhecer jogadores da elite do futebol e eu não teria outra oportunidade de conhecer eles, então vai ser uma experiência incrível. Então é isso. Obrigada, Yasmin. A Arena da Baixada recebeu hoje o primeiro jogo como sede da Copa do Mundo, Irã e Nigéria. Confira na reportagem de Roberto Roden. A cidade de Curitiba estava pintada de verde e branco. O confronto entre Irã e Nigéria trouxe muitos estrangeiros à capital. Além disso, alguns brasileiros adotaram as cores das seleções que jogaram na Arena da Baixada. Estamos em frente à Arena da Baixada, na rua Petit Carneiro. Irã e Nigéria fizeram a primeira partida aqui em Curitiba e puseram a cidade definitivamente na história e no mapa das Copas do Mundo. O empate em 0-0 não refletiu o que foi a festa e o entusiasmo dentro do estádio. Tanto a chegada como a saída tiveram a organização muito bem sinalizada e não teve nenhum problema. O processo de entrada para o jogo prosseguiu calmamente e a torcida compareceu em peso para prestigiar o evento. Podia ter sido melhor esse espetáculo aí, acho que tecnicamente assim ficou devendo, né? O nível da Copa do Mundo a gente espera um pouco melhor. Do clima, assim, parece um caldeirão mesmo, né? A torcida grita, já ecoou o estádio inteiro, tudo, isso daí ficou legal. Curitiba ainda vai receber mais 3 confrontos, nos dias 20, 23 e 26 de junho. Desde o momento que a gente desceu do ônibus já tinha o pessoal da equipe orientando para onde que deveria seguir, qual caminho deveria pegar para chegar aqui, foi bem tranquilo. Tirando o 0-0, que nós esperávamos um pouquinho mais de jogo, aí, um pouco de gol pelo menos, a gente achou bem bacana. O jogo não teve muitas emoções, mas a festa e o estádio alegraram quem comprou ingresso para a partida. O Comunicare na Copa foi até Porto Alegre para saber como foi o jogo entre França e Honduras. Confira a cobertura na narração de Renan Araújo. Estou a caminho do Beira-Rio, a cerca de 1,5 km daqui. Então é só seguir por essa rua que vamos parar no estádio. Além de todo o trajeto ao estádio, a oportunidade de conhecer novas culturas, a gente também pode presenciar várias danças e costumes típicos gaúchos por aqui. Finalmente cheguei no Beira-Rio, o local do jogo, e o estádio já está ficando cheio. Ainda falta cerca de meia hora para começar, mas é incrível a presença de gente do mundo inteiro aqui, reunido em um só jogo, e vai ser sensacional. Acabou o jogo aqui no Beira-Rio, vitória da França por 3-0.
sem nenhuma contestação. A França foi superior o tempo inteiro, então o resultado foi mais do que justo. O Beira-Rio teve seu primeiro teste, o seu primeiro dos 6 jogos que vão acontecer por aqui, e apresentou alguns problemas, principalmente no som. Não teve som na hora dos hinos e nem no momento das propagandas ou de qualquer outro vídeo. A torcida francesa foi a mais presente, apoiou o time o tempo inteiro. Então a torcida francesa sai daqui com uma boa impressão do time e confiante para o resto do torneio. Algumas manifestações tomaram a cidade e a repórter Bruna Caroline foi ao centro para conferir a movimentação. Cerca de 300 pessoas se reuniram hoje no centro de Curitiba para a manifestação contra a Copa do Mundo no Brasil. Manifestantes se concentram na Boca Maldita e seguem em direção à Praça Rui Barbosa com palavras de protesto contra a FIFA e contra a Copa do Mundo em Curitiba. A manifestação, que se iniciou pacífica, terminou com a depredação de agências bancárias e tubos de ônibus. O vendedor Michael Douglas é a favor da depredação dos bancos por serem um símbolo capitalista. Sou a favor da depredação dos bancos, porque para mim é um símbolo capitalista. Tá? E filósofos já diziam que alguns vão enriquecer muito e outros vão ficar pobres, vai concentrar o dinheiro da mão de algumas pessoas. Né? Então é totalmente errado os bancos também, então tem que quebrar sim. Eles nos roubam todo o tempo nos seus juros absurdos, que as pessoas não veem isso, então as pessoas não devem e tal, porque o Brasil não nos dá as condições financeiras. A professora aposentada Roseli Aparecida, que participou do protesto, a mudança do país não depende apenas do governo, mas principalmente do cidadão. Sou contra toda injustiça social. Não adianta a gente ficar, o governo é culpado, o bandido é culpado, o empresário é culpado, o militar é culpado. Cada um de nós é cidadão. Cada um de nós tem que pensar. E esqueçam que o poder não vai mudar essa sociedade. É nós, mas não com agressão. Além dos prejuízos deixados para a cidade, 14 pessoas que participavam do protesto foram detidas, 2 delas menores de idade. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 80 policiais participaram da ação. Outras manifestações estão sendo marcadas para os dias 20, 23 e 26 de junho, datas em que acontecem jogos da Copa do Mundo em Curitiba. Confira na matéria de Letícia Duarte um pouco sobre a cultura do Irã e da Nigéria. Hoje acontece o primeiro jogo na Arena da Baixada em Curitiba. É a estreia do Irã e da Nigéria na Copa do Mundo. A delegação do Irã chegou no final da tarde deste sábado e a delegação da Nigéria na tarde de domingo. Turistas do Irã e da Nigéria irão contar diferenças culturais aqui no Brasil diferentes daqueles que estão acostumados nos seus países, mas isso não é uma dificuldade para eles. O Irã, ou República Islâmica do Irã, é um país situado no Oriente Médio e tem mais de 1.600.000 km² de extensão territorial. Sendo assim, é a segunda maior nação do Oriente Médio. O país, até os anos 60, era basicamente produtor agrícola, mas atualmente é famoso pela indústria petroquímica e têxtil. 90% de sua população é muçulmana e sua língua oficial é o persa. Apesar das diferenças culturais em relação às vestimentas e alimentação, os turistas iranianos não tiveram dificuldade de se adaptarem no Brasil. Foods, that we can't have, for example, like pork and things like that. But also even the preparation of the food and the taste are different, which is wonderful because I think the food was good. We just had a Brazilian type of breakfast. I forget the name of it, but it's deep fried and it was fantastic. Já a Nigéria, ou República Federal da Nigéria, é um país da África Ocidental e possui 36 estados. O país é considerado o gigante da África por ser o mais populoso do continente, com 174 milhões de habitantes. O idioma oficial é o inglês e 50% da população é cristã e a outra metade é islâmica. O mercado nigeriano é o que mais cresce no setor de telecomunicações do mundo, além de ser o 8º maior exportador de petróleo do mundo. Os nigerianos que vieram para o Mundial explicam que a visão de que tinham sobre o Brasil mudou. We all expect that Brazil has a lot of crimes, a lot of, as we know, the movies even talking about that. So that's our expectation. At least it's good place to live and visit. Vamos agora aos comentários de Daniel Malucelli sobre o jogo que aconteceu hoje na Arena. Qual é a sua avaliação sobre o jogo do Irã contra a Nigéria? Bom, para os torcedores brasileiros que compraram o ingresso e foram à Arena da Baixada,
ficou realmente aquele sentimento muito mais de poder assistir a um jogo de Copa do Mundo do que ver Irã e Nigéria. O jogo foi o primeiro 0-0 da Copa do Mundo e, na minha opinião, o pior jogo até o momento. A seleção nigeriana não é nem de longe aquela geração de ouro olímpico de 96 que eliminou a seleção brasileira, que na época contava com Bebeto, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, seleção que tinha Canu, Jai Okocha, Babayaro, grandes jogadores, grandes nomes. Essa seleção depende muito de Obi Mikel no meio-campo, mas o meia do Chelsea da Inglaterra não foi bem, não conseguiu fazer as articulações, ele que é volante na seleção tem essa característica de armação na equipe, não conseguiu ir bem. A seleção iraniana fez o seu papel, conseguiu um empate de 0-0, que para eles está ótimo. Melhor para a Argentina e Bósnia, né, que as outras duas equipes do grupo que se beneficiaram com o resultado. A torcida, ao final do jogo, vaiou as duas seleções porque queria ver, é claro, um golzinho sequer, pelo menos na estreia da Copa do Mundo em Curitiba. E quais são suas expectativas para o jogo do Brasil contra o México? Bom, as minhas expectativas é de que não será um jogo fácil para a seleção brasileira. O time do México, historicamente, traz problemas para o Brasil. Em 2012, o México venceu a seleção brasileira por 2-1 na final das Olimpíadas, que tirou o nosso sonho de ouro olímpico. Oribe Peralta fez os 2 gols. Ele estará em campo amanhã. E outros 5 titulares da seleção brasileira estiveram naquela final olímpica em Londres. Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Neymar e Oscar participaram daquela partida. Eu não acredito que o México jogará totalmente recuado, até porque a escola mexicana sempre foi de ter um futebol ofensivo e de velocidade. Acredito que eles irão vir fechados sim, mas saindo muito rápido nos contra-ataques, principalmente nos 2 laterais, Daniel Alves e Marcelo. O Brasil tem sim a obrigação de vencer, joga em Fortaleza, geralmente se apresenta bem quando joga no Nordeste e se vencer, coloca já o seu pezinho nas oitavas de final e tendo que garantir sim a primeira colocação do grupo. Carol. Obrigada, Daniel. Vamos agora conferir os resultados dos jogos que já aconteceram na Copa aqui no Brasil. No grupo A, o Brasil ganhou de 3-1 da Croácia e o México de 1-0 de Camarões. No grupo B, a Holanda ganhou de 5-1 da Espanha e o Chile de 3-1 da Austrália. No grupo C, a Colômbia ganhou de 3-0 da Grécia e a Costa do Marfim de 2-1 do Japão. No grupo D, a Costa Rica ganhou de 3-1 do Uruguai e a Itália de 2-1 da Inglaterra. No grupo E, foi 2 para a Suíça e 1 para o Equador, 3 para a França e 0 Honduras. No grupo F, a Argentina venceu a Bósnia por 2-1 e o Irã e a Nigéria ficaram no 0-0. O Comunicare na Copa fica por aqui. Acompanhe a nossa próxima cobertura no dia 20, no jogo de Honduras e Equador. Muito obrigada!